Galerinha, nós falamos esses dias atrás sobre coesão. E nós vamos ver aí como é que se funciona uma coesão dentro de um texto. Vocês já fizeram aí algumas atividades e também já assistiram uma videoaula sobre esse conteúdo. Lembrando que as nossas lives, elas estão sempre retomando conteúdos vistos por vocês em videoaulas. Por que as lives estão sendo trabalhadas dessa forma? Para que vocês possam ter mais um reforço do conteúdo. Então, nós vamos agora relembrar o que foi falado em coesão na nossa videoaula e os exercícios que vocês fizeram. E agora nós vamos ver aqui o conceito de coesão referencial. É um recurso de articulação. O que significa isso? É a forma como eu estarei utilizando, essas palavras nas orações e em diferentes partes do texto. Ou seja, como elas estarão ligadas de forma que haja coesão. Lembramos aí também de uma classe gramatical chamada pronomes, que nos auxilia muito em relação à produção escrita. Por quê? Os pronomes, eles substituem nomes que nós já sabemos seriam substantivos. Essa substituição, ela tem um objetivo: evitar a repetição de palavras durante muitas vezes ao longo do texto. Por quê? Senão fica um texto cansativo, repetitivo, e fica claro que a pessoa que está escrevendo o texto, ela não tem um vocabulário amplo. O que seria um vocabulário amplo? Ela não conhece tantas palavras assim. Por isso, ela fica o tempo inteiro repetindo isso dentro de um texto. Então, a coesão referencial, ela vai servir exatamente para que nós possamos fazer a articulação entre essas palavras na hora de construir um texto. Quando se fala em orações, é uma estrutura que possui verbo, matéria que já vimos anteriormente também. Então, para eu chamar uma estrutura de oração, precisa ter entre as palavras presentes um verbo. E lembrando que o verbo é a classe gramatical que trabalha com a ideia de tempo. Já vimos também que os tempos básicos são pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. Então, a coesão referencial é um mecanismo de articulação textual, ou seja, uma forma de escrever que vai ajudar a minha escrita ficar melhor produzida. Então, nós vamos ter aqui vínculos entre as palavras, entre as orações e entre diferentes partes de um mesmo texto. Por exemplo, quando eu estou produzindo uma redação lá para a disciplina da professora Fabrisa, eu preciso articular essas palavras para que o meu texto fique bem produzido. Então, o que vai acontecer? Eu preciso criar um vínculo entre as palavras de maneira que elas tenham sentido e, principalmente, que não haja repetição de palavras, porque isso também, na hora de fazer a correção, por exemplo, de uma redação, isso faz com que se perca pontos. Justamente, nós vamos voltar no que eu disse anteriormente. Nós não podemos repetir várias palavras ao mesmo tempo no texto. Então, coesão é exatamente isso. A forma como essas palavras estarão interligadas de maneira correta, clara, objetiva e não pode ser repetitiva. Olha que interessante. A coesão referencial, que é a matéria específica da nossa aula, que vocês fizeram já a atividade lá do caderno, e nesse momento vocês não precisam se preocupar com o caderno de atividades, tá? Nós vamos aqui prestar só atenção no que eu estou falando. Vou pedir mais uma vez para não ficarem no bate-papo, porque o importante agora é prestar atenção aqui no conteúdo. Eu estou vendo alguns colegas aí conversando, o importante agora é a aula. Olha só, pessoal, uso de sinônimos. Todo mundo já aprendeu isso aqui no colégio. Sinônimos e antônimos. O que são sinônimos? São palavras de sentidos o quê? Semelhantes.
Por que, então, na coesão, se eu disse anteriormente que a coesão referencial é justamente a articulação entre as palavras, e o objetivo é que o meu texto fique melhor elaborado, menos repetitivo e mais coerente, por que, então, dentro da coesão referencial, nós utilizaremos sinônimos? Lembrando que os sinônimos têm palavras de sentidos semelhantes, parecidos, antônimos, sentidos contrários. Como nós estamos falando de mecanismo de articulação entre as palavras, um recurso que nós vamos ter, então, é o uso de sinônimos. Olha o que diz. Um dos mecanismos usados para evitar repetição desnecessária em um texto é o uso de sinônimos. Por isso que é interessante as pessoas terem um vocabulário amplo. Como que eu passo a ter conhecimento de palavras, professora? A leitura ajuda demais. Quem tem o hábito de ler, o tempo inteiro está com contato com novas palavras. E às vezes lá durante a leitura, quem gosta muito de ler, apareceu lá uma palavra que eu desconheço o significado. A pessoa imediatamente vai lá procurar saber o que ela significa, justamente para aprender mais um vocabulário. Então, pessoal, o sinônimo é um recurso. Para quê? Durante lá a sua produção, você poder utilizar esse mecanismo com um único objetivo, evitar repetição, porque senão o texto fica muito cansativo. E aí, se nós falamos de sinônimos, já sabemos que faz referência a palavras de mesmo sentido. Vocês viram aí no caderno de atividades de vocês a palavra sinonímia. Reparem que esta palavra aqui está ligada a sinônimos. O que é sinonímia, então, na língua portuguesa? É a relação entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes, chamadas, então, de sinônimos. Então, a sinonímia está ligado direto à palavra sinônimos. Quando nós aprendemos o processo de derivação, que é a formação de novas palavras, nós vimos lá atrás que tem uma palavra chamada primitiva e depois vem uma palavra derivada, ou seja, a palavra sinonímia está ligada diretamente a esta palavra aqui, sinônimos. A partir do momento que eu conheço o sentido desta palavra aqui, sinonímia para mim também vai ficar claro qual é o sentido dela. Tanto que olha o que é dito: relação entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes, que é o mesmo conceito da palavra sinônimos. Aí eu coloquei um exemplo aqui, fazer e realizar. A escrita é totalmente diferente, porém o sentido das duas é o mesmo. Por isso elas são consideradas palavras o quê? Sinônimas. Ou seja, estou lá construindo o meu texto, já usei, lembrando, pessoal, que aqui são dois verbos, tá? Vimos na aula anterior, verbos terminados em E, segunda conjugação, verbos terminados em A, primeira conjugação. Mas é claro que lá na hora de fazer o meu texto, eu não vou usar o verbo assim, eu vou conjugá-lo num determinado tempo que for de acordo com a minha produção. Então, olhem só, aí eu usei um dos verbos, usei o fazer, por exemplo, lá num determinado momento. Mas eu preciso ainda trazer essa mesma ideia dentro do meu texto. O que eu faço, então, para não repetir esse verbo? Eu vou usar o realizar, justamente porque é sinônimo do primeiro. Então, eu vou utilizar aqui o recurso, então, de coesão referencial, que é o uso de sinônimos. E outra coisa, não vou repetir palavra no meu texto, justamente para que esse texto fique melhor produzido. Então, eu posso aqui trabalhar com várias palavras sinônimas. Por isso que é importante o conhecimento de palavras, de várias palavras. Então, a leitura é uma das ferramentas que nos ajudam aí a ampliar esse vocabulário, a ter contato com mais palavras. Então, acho que aqui, tá bem claro, então, sinonímia está ligado a sinônimos, que são palavras de significados iguais ou semelhantes. Logo depois vem a importância do uso de sinônimos. Por que, então,
nós utilizamos sinônimos no texto. Lá no início, nós vimos que coesão é o que mesmo? A articulação entre as palavras, de maneira que eu tenha um texto bem elaborado, menos repetitivo e muito bem produzido. Então, a sinonímia é um dos recursos que nós vamos utilizar aqui usando os sinônimos. O uso de palavras sinônimas é fundamental. Para que isso? Diversificação vocabular, foi o que eu falei anteriormente. Eu tenho mais palavras de conhecimento, eu conheço muitas palavras. Então, isso vai ajudar a eu escrever melhor. Então, a primeira dica é essa. Uso reduzido ou nulo de repetições. Se eu conheço muitas palavras sinônimas, eu vou reduzir ou até mesmo anular as repetições do meu texto. Porque quanto maior o meu vocabulário, com certeza eu não vou repetir nenhuma palavra. Por isso que diz aqui, uso reduzido, ou seja, de repente eu uso 2, 3 vezes no máximo, ou nulo, ou seja, como eu conheço muitas palavras, eu não vou repetir nenhuma. No enriquecimento do texto, ou seja, o meu texto vai ficar melhor elaborado, melhor escrito. Retomada de elementos já mencionados no texto. Se eu estou falando de sinônimos, ou seja, em algum momento eu utilizei uma palavra e para não repeti-la, eu vim trabalhando com outras palavras. Quando se fala em retomada de elementos aqui, os pronomes podem entrar também, tá, pessoal? Eu usei, por exemplo, o nome de Renato lá no início do meu texto. Por descendo lá na construção, elaborando, eu posso usar ele. Ou seja, eu retomei um elemento já mencionado. O pronome também ajuda a evitar a repetição. Na adequação do discurso ao contexto conversacional. Conversacional é uma palavra derivada de conversa. Isso serve, pessoal, também na nossa fala. Quanto maior o meu vocabulário, ou seja, quanto mais eu conheço sobre as palavras, isso vai ajudar também na hora da minha comunicação, que pode ser oral, como eu estou fazendo agora com vocês, e pode ser escrita. E aí, essa adequação vai ficar muito melhor. E outra, as minhas intenções de comunicação também vão ser melhores. Por quê? As pessoas que estarão me ouvindo ou lendo o que eu escrevi vão entender de maneira mais clara aquilo que eu quero informar. Nós temos que lembrar, pessoal, de uma coisa muito importante. Tudo que eu escrevo, alguém vai ler. E aí, o que eu preciso? Ter objetividade e clareza nas minhas ideias. Eu não posso construir algo em que as pessoas não vão compreender a minha escrita. Por isso que lá no início do ano, nós estudamos frases, estão lembrados? O que são frases? Conjunto de palavras de sentido completo. Ou seja, eu vou utilizar as palavras de maneira coerente e de forma comunicativa. O que é forma comunicativa? Quem estiver lendo aquilo ali vai compreender a minha mensagem. Por isso que eu não posso usar as palavras de maneira aleatória. Elas precisam estar articuladas, ou seja, ligadas uma na outra, para que vocês possam aí compreender o sentido. Depois, lá no caderno de atividades, se alguém quiser pegar o caderno agora, nós vamos lá na página 21. E aí, eu vou dar um tempinho para vocês aí, quem estiver com ele ao lado. Se não estiver, não tem problema. Depois eu vou mandar o link para vocês da live. Vocês também podem estar revendo o que eu vou pedir agora. Olha aqui, ó. No exercício número 1, apareceu a palavra sinonímia, certo? Essa palavra aqui, nós vimos lá no início da nossa aula, que está ligada a uma outra palavra que vocês conhecem, chamada de sinônimos. Ou seja, se eu sei que sinonímia tem uma ligação direta com a palavra
sinônimos, eu já sei que esse conceito vai trabalhar com a ideia de palavras de sentidos o quê? Parecidos, semelhantes. Reparem que toda a parte de gramática que nós estamos estudando, ela vem numa sequência. Quando vimos lá a formação de palavras, nós vimos palavra derivada e palavra primitiva. Então, justamente porque para uma nova palavra surgir, precisa existir uma anteriormente. Então, é o nosso caso aqui, ó. Sinonímia vem exatamente de sinônimo. E aí eu tenho que lembrar que sinônimo trabalha com a ideia de palavras de sentidos parecidos. A partir do momento que eu faço essa interpretação, fica muito fácil eu entender qual é a alternativa que eu preciso marcar. Porque diz assim, ó, sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras, que é exatamente o papel da coesão referencial, a articulação entre as palavras. Aí a letra A, que embora tenham significados diferentes, só aqui eu já elimino a letra A. Por quê? Quando eu falei sinonímia, eu fiz referência com sinônimos. Sinônimos, palavras de sentidos iguais ou parecidos. Se elas têm significados diferentes, a letra A jamais poderia ser a resposta para a minha questão. Na letra B, por isso que é importante, ó, vocês observarem as palavras-chave que vão nos direcionar a marcar a alternativa correta. Isso serve, inclusive, para a atividade que vocês já estão fazendo, que foi liberada ontem. Antes de marcar a questão, leia mais de uma vez e depois marque a alternativa, porque lá no caso da nossa atividade no ON, depois que vocês marcarem, não tem como vocês retomarem, ou seja, não tem como voltar e marcar outra, ok? Então, prestem bem atenção nos enunciados e nas palavras que vão aparecendo aqui, que vão nos direcionando a entendermos isso aqui. Então, olha só, aqui eu já descartei porque diz que são significados diferentes. Sinônimos têm significados parecidos. Letra B, apresentam significados diferentes, contrários. Mais uma vez, eu estou falando, ó, de outra coisa que não tem nada a ver com sinonímia. Então, aqui, ó, a letra A e a letra B já me trouxe duas informações aqui que eu já poderia descartar em relação ao significado dessa palavra. Aí eu fui lá na letra C, nossa, olha só, significados iguais ou semelhantes. Tudo isso tem a ver com sinônimos. Deixo a letra C lá e vou ver a letra D, se tem mais alguma informação na D que poderia ser a resposta do meu exercício. Novamente, olha só, significados diferentes. Eu nem preciso continuar, porque a única que traz o conceito correto dessa palavra aqui é a letra C, que diz significados iguais ou semelhantes. Isso aqui tudo está ligado à palavra sinônimos. Observaram, então, como as palavras são articuladas, como as palavras vão se elencando, ou seja, eu vou colocando aí, ó, de forma que cada vez que eu leio algo de maneira atenta e correta, eu vou fazendo aí a articulação, vou compreendendo o sentido da palavra, e isso tudo me auxilia também, não só na escrita, mas na hora também de fazer os exercícios, seja na apostila, seja no caderno de atividades, seja lá na nossa atividade diagnóstica. Então, a leitura ela tem que ser muito bem feita, reparar o que está sendo pedido no exercício, para que vocês possam, então, achar a alternativa correta. Então, olha só, sinonímia ligado a sinônimo. Sinônimo, palavras de sentidos parecidos. Logo depois, vocês fizeram um outro exercício que nós tínhamos um trecho do texto que diz assim: a imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Então, nós temos aqui, ó, um trecho do texto falando sobre Don Quixote, que faz parte lá das nossas atividades. E aqui nós vamos ter várias palavras sendo utilizadas, até porque foi um texto produzido. Reparem que esse texto ele foi produzido, ó, em 2 parágrafos, ok?
Lembrando que o parágrafo, pessoal, só relembrando aí, ó, é uma distância que nós temos da margem esquerda. E aqui, ó, ele terminou um parágrafo e foi para o outro. Por que houve mudança de parágrafo? Porque no próximo parágrafo ele traz novas informações sobre o que está sendo apresentado no texto. Então, mudança de parágrafo também está ligado a isso. Terminei aquela informação no parágrafo, vou começar uma nova, construo um novo parágrafo. Então, aqui, ó, repare, ó, o nosso texto é cheio de palavras. E aí ele pergunta no número 2, localize no texto as informações solicitadas abaixo. E aí eu preciso ler esse texto muito bem, para eu poder saber que tipo de informação ele quer que eu encontre. Um termo que retome a expressão Dom Quixote. Ou seja, Dom Quixote é o nome do nosso personagem. Ao longo do texto, foram utilizadas outras palavras para fazer referência a Dom Quixote. Por que esse recurso foi utilizado? Vimos anteriormente lá que o objetivo é o quê? Evitar repetição de palavras. O nosso texto aqui não vai ficar o tempo todo falando de Dom Quixote, ou seja, nós vamos falar dele, mas não vamos repetir o nome dele várias vezes no texto, porque já foi citado quem é Dom Quixote. E aí ele quer saber que expressão eu posso fazer referência, então, a Dom Quixote, que ao ler no texto eu sei exatamente que aquela palavra está se referindo a ele. Porque também não pode ser qualquer palavra, tá, pessoal? As palavras têm que estar ligadas, articuladas. Então, olha só. Quando eu mandei para vocês o gabarito, vocês devem ter observado que havia duas respostas aqui. E eu gostaria que vocês tivessem colocado as duas, tá bom? Olha só, Dom Quixote, um cavaleiro andante. Olha, bem no início aqui. Olha o que diz o subtítulo. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Então, eu já trouxe a informação aqui, ó, sobre quem eu estou falando. Um cavaleiro andante. Se eu acabei de falar que eu vou conhecer a história de Dom Quixote só pode ser o meu cavaleiro andante. Continuando o texto, ele traz aqui, ó, uma outra informação, um personagem. Exatamente, ó, o nosso personagem do texto é Dom Quixote. Ele é o nosso cavaleiro andante. Durante o texto, eu trouxe mais uma referência a Dom Quixote, sem repetir o nome, usando um personagem. Então, nós temos aqui, ó, 2 expressões que fazem referência ao nosso personagem, foram utilizadas no texto justamente para que não ocorresse a repetição do nome dele. E lembrando mais um detalhe, pessoal, essas respostas retiradas do texto, sempre colocar entre aspas, ok? Porque ele pede para vocês localizarem no texto. Então, é uma informação que eu estou retirando de algum lugar. Então, eu transcrevo usando as aspas, sempre relembrando desse detalhe. Então, aqui, nós vimos lá duas expressões, então, né, 2 termos fazendo referência a Dom Quixote. Só que durante o texto, apareceu aqui também, ó, Miguel de Cervantes. O raciocínio é o mesmo que nós fizemos lá para Dom Quixote. Que termos aí eu tenho dentro do texto que fizeram referência a Miguel de Cervantes para que não ocorresse a repetição do nome dele? Mais uma vez, nós temos 2 aqui. A palavra criador e um dos maiores escritores, porque é ele que está fazendo a história. Então, ó, mais uma vez, o uso das aspas, ok? Porque vocês estão retirando. Então, olha só, olha a coesão referencial aqui, ó. Referencial vem de que palavra? Referência. O que é referência? É algo que eu tenho para que eu possa verificar e trazer aqui, então, para mim, uma linha de pensamento. Igual quando alguém pede para, né, eu vou a uma loja, faço uma compra e essa compra vai ser entregue na minha casa. Aí eu passo o meu endereço. Vocês já devem ter ido com os pais de vocês e já devem ter ouvido a pessoa falando assim, você pode me dar um ponto de referência? Ou seja, é um elemento a mais que vai ajudar a chegar na sua casa. Então, a referência aqui que nós estamos falando é a nossa coesão referencial. Eu cito uma palavra e depois venho elencando outras com referência à anterior.
Então, nós temos criador e um dos maiores escritores. Essas duas aqui estão fazendo referência a Miguel de Cervantes. Observem que eu não poderia colocar essas duas para Dom Quixote, e nem a que nós colocamos para Dom Quixote, nós colocaríamos aqui para Miguel. Por quê? Estamos trabalhando com a ideia de referência. Então, tem que ter uma articulação. Olhem só outro trecho que foi retirado lá do exercício. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Temos um verbo aqui, tá? Na verdade, nós temos uma locução verbal, ó, resolveu inovar, são dois verbos, mas o verbo aqui que nós vamos trabalhar é esse. E aí, o que ele pede? Que eu coloque uma palavra que tem o mesmo sentido de inovar. Para que essa palavra tenha o mesmo sentido de inovar, qual é o conceito que nós vamos ter que relembrar aí? De sinônimos. O que significa? Palavras de sentidos parecidos. Então, eu vou olhar aqui todas as opções que foram apresentadas. Nós temos 4. Mudar, preservar, recuperar e consertar. Ao escolher a alternativa correta, aqui nós já temos a resposta, porque já foi um exercício passado e corrigido. Eu estou retomando com a explicação. Vamos imaginar que não tivesse o X aqui, ó. Vou colocar a setinha do mouse em cima. Ficou mudar, preservar, recuperar e consertar. Eu vou lá, vou pegar cada uma dessas palavras e vou colocar no lugar de inovar. O que eu vou ter que observar? Se o sentido permaneceu o mesmo ou se houve mudança. Se o sentido permaneceu o mesmo, quer dizer que aquela alternativa ali é a correta. Mas a outra possibilidade deixou, então, que o meu sentido ficasse diferente do original. Então, quer dizer que a minha alternativa está o quê? Errada. Porque nós estamos falando de coesão referencial, estamos falando de sinonímia. Então, resumindo, nós estamos falando sobre sentidos parecidos. Se eu colocar aqui, ó, Miguel de Cervantes resolveu recuperar e criou um personagem, olha só, pessoal, já mudou totalmente o sentido. Pelo contrário, o texto ficou totalmente mal estruturado, porque a palavra colocada aqui mudou o sentido e, detalhe, não houve articulação. Ou seja, as palavras interligadas perderam sentido justamente porque aqui o contexto de recuperar não tem nada a ver com inovar. Se eu colocar aqui consertar, detalhe para essa palavra aqui, pessoal. Vocês já devem ter visto consertar com S e consertar com C. Olha a dica aí. São palavras que o som é parecido, mas os sentidos são diferentes, ok? Então, olha só, todas as vezes que vocês virem a palavra consertar com S, é de consertar algo. Por exemplo, eu vou levar uma roupa na costureira para ela consertar. Então, eu uso com S, ok? Professora, ouvi falar que vai ter um concerto musical. Concerto com C está ligado às apresentações, por exemplo, de uma ópera, de um determinado grupo de pessoas que vão apresentar algumas músicas. Então, ó, fica essa dica aí, ó. Consertar com S, lembra da costureira, e o consertar com C, de apresentação musical, ok? Porque aqui, no caso, mudou a letra, mudou o sentido. Reparem que não tem nada a ver também colocarmos consertar aqui. Preservar. Miguel de Cervantes resolveu preservar e criou um personagem? Mas como assim ele vai preservar e criar? Reparem que os verbos aqui, ó, ficaram totalmente sem conexão. Miguel de Cervantes resolveu inovar, ou seja, ele resolveu fazer uma mudança e criou um novo personagem. Reparem aqui, ó, a única alternativa que poderia ser a correta é a letra A. É um exercício e um conteúdo bem fácil, só que eu preciso ter atenção no sentido que está sendo dado ali, para não escolher uma alternativa que não tem nada a ver com esse conceito. Então, reparem aqui, ó, que nós fomos eliminando os outros verbos, porque os sentidos atribuídos a cada um deles
não se enquadra aqui no contexto de inovar. Por isso que a única resposta era mudar. Outra coisa, galerinha, prestem atenção nos enunciados das questões, tá? Aqui, a palavra destacada tem sentido de. Tudo está no singular, então quer dizer que eu teria apenas uma alternativa. Existem exercícios que vocês vão observar que o enunciado está no plural, é de marcar também, que são as questões objetivas, e ele já está deixando claro no enunciado que você tem mais de uma alternativa a ser marcada. Então, prestem bastante atenção também nesses enunciados, porque às vezes o enunciado pede uma única alternativa, você marca mais de uma, ou o contrário, o enunciado está trazendo para você o indício, né, de mais uma alternativa e você não está marcando. Olha aqui a letra B, ó, 2 termos. Então, ele já está dizendo que tem 2 respostas para essa pergunta, diferente do exercício número 3. Tudo isso é muito importante, porque se vocês lerem os enunciados muito rápido e não prestarem atenção, vocês podem aí estar trabalhando marcações equivocadas e conhecendo as respostas corretas. Olha só, depois vocês fizeram um outro exercício lá na página 23, muito simples, ó. Cruzadinha de sinônimos. Ele deu aqui 5 palavras, que nós já fizemos a correção lá na videoaula, estão lembrados que eu passei isso aqui para vocês. Sinônimos, palavras de sentidos parecidos. Então, aqui eu vim para velho, e o que eu coloquei, ó? Ancião. Mesmo sentido de velho. Calmo, manso, claro. Ó, o que eu tenho aqui? Alvo, simples, modesto, suar, transpirar. Uma observação para a palavra número 5. Existe suar com U, que é o sentido de transpirar, e existe soar com O, tá, pessoal? E aí, isso está ligado a som. O sino soou durante muito tempo, ou seja, ele fez um barulho, as badaladas. Então, cuidado para não escreverem essas palavras aqui com as vogais trocadas e mudar o sentido. Então, o U, suar com U, vem de transpirar, e soar com O é de barulho. Reparem aí, ó, que nós vimos aí 2 palavras de sentidos o quê? Diferentes. Então, nós não temos sinônimos aqui. Depois, no exercício 7, ó, muito fácil também. Encontre no quadro a seguir palavras que podem ser empregadas como sinônimos. Lá na videoaula eu ainda falei para vocês, pessoal, vão marcando as palavras que vocês já utilizaram. Porque cada uma delas tem a sua referência aqui em cima. Então, eu não poderia trazer mais de uma alternativa para cada uma. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma série de palavras como o exercício 7, que vocês vão precisar usar na resposta, é interessante que vocês vão fazendo um risquinho do lado daquelas que vocês já usaram. Isso não quer dizer que você não tenha que voltar e conferir. É só para evitar de você colocar, às vezes, uma mesma palavra 2 vezes. Exercício simples, fácil, ó. Alegre, feliz, muito feio, horrível, longe, distante, achar, encontrar. Ó, tudo relação de sentido semelhante. Acordar, despertar, desaparecer, sumir, feroz, bravo, barulho, ruído, lembrando que tem acento no i, começo, início, também acento no segundo i, acabar, terminar, pouco, escasso, demasiado, muito, muito grande, enorme e próximo, perto. Eu tenho certeza que quando fizeram essas atividades, vocês acertaram praticamente todas, porque é um exercício fácil, a compreensão do conteúdo também é tranquila. Agora, é só ter cuidado, então, aí, com a questão de vocês trabalharem corretamente o uso dos sinônimos. Ok, pessoal? Então, para fechar aqui a explicação, coesão referencial, articulação entre as palavras, entre as orações e dentro de um texto. Quando se fala em sinonímia, nós vamos lembrar de uma outra palavra que é sinônimo. O que significa sinônimo? Palavras de sentidos
parecidos, semelhantes. Qual o objetivo de utilizar os sinônimos dentro de uma estrutura escrita? Evitar a repetição desnecessária das palavras. Para isso, eu preciso ter um vocabulário amplo, ou seja, conhecer muitas palavras e também saber os seus significados para que eu possa fazer, então, essa relação aí, essa referência de maneira adequada. Então, aqui nós vamos fechar a explicação e vamos agora para que vocês possam conversar comigo, ok?